Narrativa. O envelope apareceu entre as taças de vinho e os pratos de sobremesa como se tivesse sido planejado o tempo todo. Meu cunhado James empurrou ele pela mesa de madeira polida com 2 dedos, casual, como se estivesse passando sal. Dentro havia um cheque, e pela expressão dele, ele achava que aquilo resolvia tudo. O que James não sabia, o que nenhum deles sabia, era que o homem que eles passaram 4 anos tratando como simples e ingênuo tinha ações com direito a voto suficientes na rede de hotéis dele para tirá-lo da própria sala de reuniões antes do café da manhã amanhã. 4 anos atrás, eu conheci Sarah numa arrecadação comunitária. Ela estava lá como voluntária, organizando itens doados para famílias necessitadas. Eu estava lá porque realmente me importava com a causa, não porque ficava bem na agenda social. Começamos a conversar em cima de caixas de livros infantis, e ela me fez rir com suas observações honestas sobre o organograma de assentos exageradamente complicado do evento. Quando pedi o número dela, ela me avisou de cara. Minha família é intensa com sucesso e aparências. Se isso for ser um problema, provavelmente é melhor a gente só ficar amigo. Eu disse a verdade, ou pelo menos parte dela. Sucesso significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Eu meço o meu pela capacidade de dormir à noite sabendo que fiz a coisa certa. 3 meses depois, eu pedi ela em casamento. 6 meses depois disso, nós casamos numa cerimônia pequena que a família dela mal tolerou. O irmão dela James fez um brinde que mal disfarçava a decepção. Os pais de Sarah, Robert e Margaret, sorriram com dentes cerrados enquanto a filha casava com alguém que eles consideravam catastroficamente abaixo do potencial dela. O que eles viam era um consultor financeiro que dirigia um sedã prático e morava numa casa confortável mas sem nada de especial. O que eles não viam era a rede de entidades de investimento que eu construí durante 15 anos, adquirindo silenciosamente ativos em dificuldade em indústrias que eu entendia profundamente. 8 anos antes de eu conhecer Sarah, a rede de hotéis do irmão dela estava sangrando dinheiro depois de uma expansão agressiva durante um mercado em baixa. Investidores tradicionais não tocavam naquilo. Então eu toquei, através de uma holding tão cheia de camadas e tão anônima que James nunca questionou de onde vinham as injeções de capital quando ele desesperadamente precisava delas. Eu salvei a empresa dele 3 vezes. 3 ocasiões separadas em que os hotéis James Carter teriam colapsado sem um misterioso investidor institucional que continuava comprando títulos e ações quando todo mundo estava fugindo. E durante todo esse tempo, James me tratava como se eu não pudesse possivelmente entender de negócios no nível dele. Os jantares em família viraram espetáculos onde ele explicava para mim os conceitos básicos da indústria hoteleira, com a voz pingando condescendência, enquanto eu assentia e fazia perguntas simples que o faziam se sentir brilhante. Sarah via tudo acontecendo, mas não sabia como parar. Ela me puxava de lado depois dos jantares, se desculpando pelo comportamento da família. Você não precisa aguentar isso, ela dizia, a frustração evidente em cada palavra. Você não precisa continuar vindo para essas coisas. Mas eu precisava vir. Eu precisava ver exatamente quem essas pessoas eram quando elas achavam que tinham todo o poder. Eu precisava saber se havia algo genuíno por baixo da performance, qualquer capacidade de humildade ou crescimento. O jantar de hoje estava me dando essa resposta da maneira mais espetacular possível. O convite chegou na terça de manhã. James quer a gente para jantar na sexta, Sarah me disse, atenção apertando os ombros dela. Só a família imediata. Ele disse que é importante. Importante na família Carter significava que James tinha decidido alguma coisa e esperava que todo mundo se alinhava. A irmã mais nova de Sarah, Charlotte, estaria lá com o marido, atuando como coadjuvantes para o que quer que James tivesse planejado. Robert e Margaret ancorariam a mesa, fornecendo autoridade geracional para as declarações de James. Eu deveria cancelar, Sarah disse, já pegando o telefone. Quando James fica formal assim, nunca acaba bem. A gente vai, eu disse, mantendo a voz nivelada. Eu quero ver o que ele está planejando. O que eu não disse era que eu já sabia. Meu advogado tinha mencionado atividade em comum em torno das minhas participações nos hotéis James Carter. Alguém estava fazendo perguntas sobre a estrutura de propriedade, tentando rastrear pelas camadas corporativas para descobrir quem realmente controlava aquele bloco de 51% de votos. James finalmente ficou curioso sobre seu misterioso benfeitor, mas fez isso tarde demais e de forma incompleta. A sexta chegou com um frio de outubro que fazia Chicago parecer particularmente impiedosa. Sarah trocou de roupa 2 vezes antes de se decidir por algo que equilibrava o respeito à formalidade da família e não tentar demais impressioná-los. Eu vesti calça social e suéter, o uniforme da mediocridade aceitável que eles esperavam. O penthouse de James ocupava o último andar de um dos próprios hotéis dele no Gold Coast, um monumento ao sucesso que eu tinha ajudado ele a alcançar. O elevador privativo abria diretamente na casa dele, tudo janelas do chão ao teto e móveis de design que gritavam caro sem dizer nada interessante. Margaret nos recebeu na porta, abraçando Sarah com cuidado para não borrar a maquiagem. Ela me cumprimentou com um sorriso apertado e meu primeiro nome, nada mais. Robert já estava posicionado junto às janelas, drink na mão, inspecionando o domínio do filho com orgulho evidente. Charlotte e o marido dela, Daniel, estavam sentados no sofá de couro, desempenhando seus papéis no tabuleiro familiar. O jantar era naturalmente terceirizado. James não cozinhava, Sarah me disse uma vez. Ele tinha pessoas para isso. A mesa de jantar podia acomodar 12 pessoas, mas naquela noite tinha só 7, uma reunião íntima pelos padrões da família Carter. James presidia a cabeceira, falando sobre uma nova aquisição de propriedade em Miami com um tipo de detalhe feito para impressionar em vez de informar.
Eu fiz algumas perguntas básicas, deixei ele explicar conceitos que eu entendia há 20 anos, observei ele brilhar com a satisfação de educar alguém que ele considerava financeiramente analfabeto. Então a sobremesa chegou, e com ela, o envelope. James deslizou ele para mim com timing teatral. Acho que deveríamos falar sobre algo que está na cabeça de todos nós. Ele começou, a voz ganhando o tom autoritário que provavelmente usava em aquisições. Temos sido pacientes, compreensivos até. Mas Sarah merece coisa melhor do que passar dificuldades financeiras por causa de uma lealdade equivocada. A mão de Sarah encontrou a minha por baixo da mesa, apertando forte. James, o que você está fazendo? Eu nem abri ainda. Eu disse calmamente, pegando o envelope. Talvez eu deva ver sobre o que estamos falando. Dentro tinha um cheque de $750 e um conjunto de documentos legais. Eu os li rapidamente, papéis de anulação, limpos e simples, dissolvendo nosso casamento como se nunca tivesse existido. O cheque estava grampeado numa carta explicando os termos. Assine os documentos, pegue o dinheiro, desapareça da vida de Sarah. Todo mundo ganha, concluía a carta de James, só que ele escreveu como se fosse uma proposta de negócio, como se meu casamento fosse um empreendimento falido que ele estava gentilmente recomprando. Isso é mais do que você ganharia em uma década, James disse, confiança irradiando de cada palavra. Você estaria montado melhor do que estava antes de conhecer Sarah. Ela poderia seguir em frente para alguém mais adequado ao background dela, alguém que realmente consiga proporcionar a vida que ela merece. Sarah se levantou de repente, a cadeira raspando no piso de madeira. Você não pode estar falando sério. Vocês estão tentando comprar meu marido como se ele fosse algum tipo de caçador de ouro. Estamos sendo práticos, Margaret interveio, a voz calma daquele jeito irritante que pessoas ricas têm quando discutem a vida dos outros. Você abriu mão de tanta coisa quando casou com ele, querida, seu estilo de vida, suas oportunidades, sua posição. Não podemos continuar assistindo você sofrer. Eu não estou sofrendo, Sarah disse, a voz tremendo de raiva. Eu estou feliz. Por que nenhum de vocês consegue ver isso? Mas James nem estava olhando para ela. Os olhos dele estavam em mim, esperando que eu enxergasse a razão, que entendesse que essa era jogada inteligente. Homens como você entendem de transações, ele disse. Essa é uma boa transação. Você sai com $750 mil e sua dignidade intacta. Muito melhor do que arrastar isso e acabar sem nada. Eu coloquei o cheque na mesa com cuidado, alisando ele. Antes de eu responder, eu disse, preciso fazer uma ligação. Vocês me dão licença um momento? O que você está fazendo? Sarah perguntou, confusa. Garantindo que todo mundo entenda o quadro completo. Eu respondi, tirando o celular. Eu disquei para meu advogado Ivan Terce, que eu sabia que estaria disponível apesar da hora da noite e que gerenciava meu portfólio há 12 anos e sabia exatamente o que fazer quando eu ligava durante eventos familiares. E sou eu. Estou jantando com a família Carter e algo interessante aconteceu. Você pode puxar a estrutura de propriedade atual dos hotéis James Carter? Sim, agora mesmo. Eu espero. James franziu a testa, irritação começando a aparecer na expressão dele. O que seu advogado tem a ver com isso? Tudo, eu disse simplesmente. E ela voltou e eu coloquei no viva voz. E você poderia explicar para todos os presentes a estrutura de propriedade atual dos hotéis James Carter? A voz dela encheu a sala, profissional e precisa. Os hotéis James Carter têm 200 milhões de ações em circulação. O maior acionista é Summit Capital Holdings, que possui 102 milhões de ações, representando 51% da empresa. James Carter pessoalmente possui 28 milhões de ações ou 14%. Os 35% restantes estão distribuídos entre vários investidores institucionais e acionistas públicos. James estava olhando para o telefone como se ele estivesse com defeito. O que é isso? O que a Summit Capital tem a ver com qualquer coisa? E eu interrompi. Você poderia por favor explicar quem é o dono da Summit Capital Holdings? Summit Capital Holdings é uma subsidiária integral da Apex Investment Group, que por sua vez é integralmente pertencente ao indivíduo nesta ligação. O valor de mercado atual da posição nos hotéis James Carter é aproximadamente cifrão 4,1 bilhões no preço de fechamento de hoje. O silêncio que veio depois não foi chocado nem constrangedor. Era o silêncio de um mundo acabando e um novo nascendo no lugar dele. A boca de Sarah tinha caído aberta. Margaret ficou completamente pálida. O drink de Robert estava a meio caminho dos lábios, congelado ali. Charlotte olhava de mim para o irmão como se estivesse assistindo um acidente de carro em câmera lenta. E James parecia que alguém tinha enfiado a mão no peito dele e arrancado tudo o que ele achava que sabia sobre o universo. Eu não entendo. James sussurrou, a voz quase inaudível. Você é consultor financeiro. Você dá conselhos às pessoas sobre as carteiras delas. Eu dou conselhos sim, eu confirmei. Também faço investimentos. A Summit Capital tem sido o principal veículo das minhas aquisições nos últimos 15 anos. Sua empresa foi uma das minhas primeiras grandes posições. E a voz continuou pelo viva voz. Para esclarecer, o indivíduo nesta ligação tem controle majoritário de voto nos hotéis James Carter. Ele tem autoridade para tomar todas as decisões corporativas principais, incluindo composição do conselho e nomeações executivas.
Em termos práticos, ele poderia remover James Carter da posição de CEO com uma simples maioria de votos na próxima reunião do conselho. O rosto de James tinha passado de branco para vermelho. Isso é impossível. Summit Capital é um fundo institucional. Eu já tratei com representantes deles. Você tratou com gerentes de portfólio que eu contratei. Eu corrigi. Pessoas que eu pago para representar meus interesses sem revelar minha identidade. Toda decisão importante que sua empresa tomou nos últimos 8 anos, toda expansão, toda aquisição, toda reestruturação financeira, tudo exigiu minha aprovação. Você só nunca soube que estava pedindo. Eu me levantei, dei a volta na mesa até ficar diretamente na frente de James. 8 anos atrás, sua rede de hotéis estava falindo. Você tinha se esticado demais em mercados secundários. Seus índices de dívida eram catastróficos, e credores tradicionais nem retornavam suas ligações. Então a Summit Capital começou a comprar seus títulos de Stressed com prêmio. Depois convertemos esses títulos em ações. Depois fornecemos o capital para a reforma da sua propriedade flagship. Toda vez que você estava prestes a afundar, a Summit Capital estava lá. Eu estava lá. Mas você mora naquela casa comum, Margaret disse, encontrando a voz. Você dirige aquele carro comum. Você nunca gasta dinheiro com nada. Eu moro numa casa confortável, eu respondi. Dirijo um carro que funciona perfeitamente, e não gasto dinheiro impressionando pessoas que medem valor por códigos postais e marcas de carro. Isso não é frugalidade. Isso é não ter nada a provar. Robert colocou o copo na mesa com um baque pesado. Você mentiu pra gente durante 4 anos. Testei vocês, eu corrigi. Eu queria saber quem vocês realmente eram quando achavam que tinham todas as vantagens. Acontece que vocês são pessoas que tentam comprar o marido da filha por menos da metade de 1% do que eu valho. Eu peguei o cheque, examinando ele na luz. $750. James, você sabe o que eu poderia fazer com essa quantia? James não respondeu. Ele estava olhando para a mesa, o mundo dele desmoronando sobre si mesmo. Eu poderia comprar ele, emoldurar, pendurar no meu escritório como lembrete da noite que você tentou comprar meu casamento por um erro de arredondamento. Sarah estava chorando agora, mas não de tristeza. De raiva. De vindicação. De anos assistindo a família dela menosprezar o homem que ela amava finalmente chegando ao limite. Você sabia. Ela me disse, você sabia o tempo todo o que eles eram, e deixou eles continuarem te desrespeitando. Eu precisava que você visse também. Eu disse a ela, eu precisava que você entendesse que quando as pessoas te mostram quem elas são, você deve acreditar. Sua família acabou de nos mostrar exatamente quem eles são. Eles valorizaram o status social mais do que a sua felicidade. Eles acharam que amor podia ser comprado e vendido como propriedades de hotel. E a voz veio pelo viva voz de novo. Devo prosseguir com as notificações do conselho para a reunião de emergência de segunda-feira? Eu olhei para James, que tinha desabado de volta na cadeira. Olhei para Margaret e Robert, a superioridade cuidadosamente construída deles desmoronando. Olhei para Charlotte e Daniel, testemunhas silenciosas da humilhação da família. Sim, eu disse finalmente. Marque a reunião de emergência do conselho. Está na hora de nova liderança nos hotéis James Carter. A volta para casa foi silenciosa por exatos 12 minutos antes de Sarah falar. Há quanto tempo você estava planejando isso? Ela não estava brava, só processando tudo que tinha destruído o mundo da família dela em menos de 1 hora. Eu não estava planejando nada, eu disse honestamente. Eu entrei na empresa do James anos antes de te conhecer. Era uma oportunidade sólida de investimento, nada pessoal. Te conhecer, me apaixonar por você, isso foi completamente separado. Bela coincidência. Mas você poderia ter me contado qualquer hora nesses 4 anos. Você teria acreditado que eu casei com você por você, e não pelas conexões da sua família? Você teria acreditado que eu te amei pelo que você é, e não pelo que você representava? Ela ficou quieta, olhando para os Killine de Chicago passando. Talvez não no começo, ela admitiu finalmente. Foi por isso que eu esperei. Eu queria que você soubesse sem nenhuma sombra de dúvida que eu escolhi você quando não tinha nada a ganhar. Eu queria que sua família mostrasse o verdadeiro caráter deles, e hoje à noite eles fizeram exatamente isso. O que acontece agora? Com a empresa do James? Com meus pais. A empresa vai ficar bem, eu garanti a ela. Melhor do que bem, na verdade. Eu vou instalar uma gestão profissional que sabe o que está fazendo. James vai ser oferecido um cargo de consultor se ele quiser, embora com autoridade e salário significativamente reduzidos. E minha família. Essa é sua escolha, Sarah. Eu não vou te forçar a escolher entre eles e eu, mas também não vou fingir que hoje foi aceitável. Ela estendeu a mão e pegou a minha. Eu escolho você. Eu escolhi você quando achava que você era só um consultor com sonhos modestos. Essa versão de você me amou sem esperar nada em troca. Isso é o que importa. Nós entramos na nossa garagem, nossa casa confortável que caberia 3 vezes dentro do penthouse do James. Amanhã eu poderia comprar uma mansão se quiséssemos. Poderíamos nos mudar para o Gold Coast nós mesmos, fazer o prédio do James parecer modesto. Mas olhando para Sarah na luz fraca, eu percebi que não precisávamos de nada disso.
Vamos ficar com a casa, eu disse de repente. Ela sorriu pela primeira vez desde o jantar. Que bom. Eu gosto da nossa vida. Eu gosto de ser normal. Eu gosto de provar que felicidade não exige impressionar pessoas que não valem a pena impressionar. E o dinheiro? 4 bilhões é muito para simplesmente ignorar. Não estamos ignorando, eu disse. Vamos fazer algo significativo. Você vai expandir seu trabalho no non-profit. Vamos financiar programas comunitários que realmente ajudam as pessoas. Talvez criar bolsas para crianças que querem fazer faculdade de administração mas não podem pagar. Crianças como você teria sido. Ela perguntou suavemente. Crianças como eu era antes da minha herança me dar a chance de construir tudo isso. Naquela segunda-feira, a reunião do conselho aconteceu exatamente como previsto. James foi removido do cargo de CEO com 73% dos votos a favor. Ele sentou na mesa de conferência, diminuído e humilhado, enquanto membros do conselho que passaram anos elogiando ele agora votavam para tirar o poder dele. A nova equipe executiva que eu selecionei assumiu o controle imediatamente. Pessoas com expertise genuína em hotelaria em vez de posições herdadas. Margaret ligou para Sarah 19 vezes naquele dia. Sarah deixou todas irem para o voicemail. Terça de manhã, uma carta chegou por correio certificado. Dentro tinha um bilhete escrito à mão de Margaret. Sarah, eu não espero perdão. O que fizemos foi imperdoável. Mas eu preciso que você entenda que achávamos que estávamos te protegendo. Achávamos que ele estava te usando. Estávamos errados. Tão terrivelmente, horrivelmente errados. Seu pai está devastado. Não pela empresa, embora isso doa. Por te perder. Por descobrir que o genro que ele menosprezou salvou tudo que James construiu. Por favor, quando você estiver pronta, podemos conversar. Sem envelopes. Sem cheques. Só uma mãe que quer entender o homem com quem a filha casou. Sarah leu 2 vezes, depois colocou no balcão. Você acha que eles estão falando sério? Acho que eles estão com medo, eu disse. Às vezes o medo faz as pessoas ficarem honestas de jeitos que o conforto nunca conseguiria. O que você faria? Eu pensei com cuidado. Eu daria uma chance. Mas nos nossos termos, na nossa casa, sem performance. Se eles conseguirem nos aceitar como realmente somos, talvez tenha esperança. Sarah pegou o telefone e digitou a resposta. Jantar. Aqui em casa. Nesta sexta. Sem código de vestimenta. Sem expectativas. Só família. Ela me mostrou antes de enviar. Muito duro? Perfeito, eu disse. Naquela sexta, Robert e Margaret chegaram parecendo menores de alguma forma. Robert vestia jeans. Margaret usava maquiagem mínima. Eles tinham deixado a armadura para trás. Obrigado por nos receber, Robert disse quando eu abri a porta. Nós sentamos em volta da nossa modesta mesa de jantar comendo o macarrão que Sarah fez ela mesma. Sem garçons. Sem cristal. Sem performance. Só 4 pessoas tentando reconstruir algo quebrado. Eu te devo vários pedidos de desculpas, Robert disse finalmente. Por cada jantar em que fiz você se sentir pequeno. Por cada comentário sobre seu trabalho ou sua casa. Por aquele cheque. Ele parou, a voz falhando. Por te tratar como se você valesse exatamente $750 quando você é o homem que salvou a empresa do James e ama minha filha. Eu aprecio isso, eu disse com cuidado. Mas o pedido de desculpas que eu preciso ouvir é o que você dá para Sarah. Ela é quem você tentou controlar. Ela é quem teve a felicidade valorizada menos que o status social. Robert virou para a filha, lágrimas se formando. Sarah, me desculpe. Eu não conseguia ver o que você via nele. Eu fiz você sentir que sua escolha não era boa o suficiente. Você encontrou um homem que te ama pelo que você é. Que não precisava do seu dinheiro nem do seu sobrenome. É isso que todo pai deveria querer. E eu quase destruí por causa do orgulho. Margaret estendeu a mão e pegou a de Sarah. Eu passei a vida toda te preparando para um certo tipo de casamento. Quando você escolheu diferente, eu me senti rejeitada. Mas você não estava rejeitando nada. Você estava escolhendo algo genuíno em vez de algo vazio. Me desculpe por ter demorado tanto para enxergar isso. Vocês estão falando sério? Sarah perguntou, sem soltar a mão. Por que eu não aguento passar por outra noite como a última sexta? Nós estamos falando sério, Robert disse firme. E estamos preparados para provar. Eu gostaria de te levar para almoçar essa semana. Só nós 2. Quero aprender sobre sua filosofia de investimento, sua estratégia. Tudo o que eu deveria ter perguntado durante 4 anos em vez de te menosprezar. Eu olhei para Sarah, que acenou levemente. Almoço parece bom, eu disse. Mas Robert, entenda uma coisa. Eu não entrei na empresa do James para controlar ou machucar ele. Eu fiz isso porque era um investimento sólido. Não vou pedir desculpas por ser bom em algo que vocês não sabiam que eu podia fazer. Eu não esperaria que você fizesse, ele respondeu. Estou esperando que você me ensine.
Porque aparentemente eu fiquei 30 anos assistindo meu filho gerenciar uma empresa sem entender quem a mantinha viva. 3 meses se passaram. A transformação nos hotéis James Carter foi dramática. A nova CEO que eu nomeei, uma executiva veterana de hotelaria chamada Patrícia Reis, aumentou os lucros em 34% no primeiro trimestre. Ela cortou gastos desnecessários, renegociou contratos com fornecedores, e realmente ouviu os funcionários da linha de frente. O preço da ação subiu 28%. James aceitou o cargo de consultor que eu ofereci, principalmente porque não tinha outras opções. A reputação dele na indústria estava danificada. A notícia corre rápido quando um CEO é removido pelo maior acionista. Ele aparecia no escritório 3 dias por semana, revisava relatórios, dava sugestões que eram educadamente ignoradas. Sarah floresceu. Sem a pressão constante da família, ela expandiu o trabalho no non-profit. Quando eu ofereci financiamento, ela inicialmente recusou. Eu não quero seu dinheiro facilitando isso, ela disse. Eu quero conquistar. Então chegamos num acordo. Eu igualaria tudo que ela conseguisse levantar de outros doadores, dólar por dólar. Em 2 meses, ela conseguiu parcerias com 3 grandes fundações. O programa dela que ajuda famílias de baixa renda com treinamento profissional dobrou de tamanho. Robert cumpriu a palavra sobre o almoço. Nos encontramos a cada 2 quartas-feiras num diner. Ele nunca teria sido pego morto lá 6 meses antes. Ele fazia perguntas genuínas sobre estratégia de investimento, análise financeira, gerenciamento de risco. Eu respondia com honestidade. E lentamente, algo parecido com respeito se desenvolveu entre nós. Ele admitiu uma tarde tomando café que passou 30 anos medindo sucesso por aparências. Ver você operar me ensinou que eu tinha tudo ao contrário, ele disse. Você construiu algo substancial enquanto eu estava ocupado parecendo substancial. Margaret veio na nossa casa para jantar 2 vezes por mês. Ela aprendeu a deixar as expectativas na porta, a ser só a mãe da Sarah em vez de matriarca da sociedade. Ela até começou a fazer trabalho voluntário no non-profit da Sarah, organizando campanhas de doação com a mesma intensidade que antes aplicava em galas de caridade. Charlotte ligou para Sarah uma noite, chorando. Daniel me deixou, ela disse. Ele me disse que eu sou exatamente como a mãe e o James costumavam ser. Julgadora, superficial, obcecada por status. Sarah ouviu, depois disse algo que me deixou orgulhoso. Você pode mudar se quiser, mas tem que ser porque você quer ser melhor, não porque tem medo de acabar sozinha. James teve mais dificuldade. Ele construiu toda a identidade dele em torno de ser um magnata hoteleiro bem-sucedido, o filho de ouro da família. Agora ele era só mais um consultor e nem mesmo particularmente valorizado. Ele me ligou 4 meses depois da reunião do conselho. Podemos conversar? Só você e eu. Nos encontramos num bar no centro. James parecia cansado, mas velho de alguma forma. Eu fui um arrogante idiota, ele disse sem rodeios. Eu te tratei como lixo porque isso me fazia sentir importante. Eu tentei comprar você porque não conseguia imaginar Sarah te escolhendo em vez da riqueza da nossa família. Eu estava errado sobre tudo. Eu aprecio você dizer isso, eu respondi. Mas o que você quer, James? Honestamente, eu quero entender como você fez. Como você viu potencial na minha empresa quando eu estava afundando? Como você transformou 4 bilhões em algo que parece fácil? Como você ficou humilde quando tinha todos os motivos para esfregar na minha cara? Eu o estudei com cuidado. O desespero tinha sumido, substituído por algo que talvez fosse curiosidade genuína. Porque humildade não tem a ver com o que você tem, eu disse. Tem a ver com saber que o que você tem não define seu valor. Você gerenciava uma rede de hotéis. Eu investi nela. Nenhuma dessas coisas nos torna melhores ou piores como pessoas. Posso conquistar seu respeito de volta? Ele perguntou. Talvez sua confiança? Isso depende, eu disse. Você está pedindo por que quer reconstruir nossa relação, ou por que quer acesso à minha expertise de investimento? Os dois, ele admitiu. Mas principalmente o primeiro. Sarah é minha irmã. Você é marido dela. Eu não quero que jantares em família sejam dolorosos para sempre. Justo, eu disse. Então prove com ações, não com palavras. Mostre que você aprendeu algo com isso. James assentiu devagar, terminou a bebida e foi embora. Eu não tinha certeza se ele levaria adiante, mas pelo menos ele fez a pergunta certa. 6 meses depois daquele jantar de sexta, meu telefone tocou às 6 da manhã. Era a Patrícia Reis, a CEO que eu instalei. Temos uma situação, ela disse. James apareceu na propriedade de Miami ontem à noite. Havia um problema com um grande cliente corporativo ameaçando cancelar a reserva de conferência. James passou 4 horas negociando, salvou o contrato, depois saiu sem pedir crédito. Eu liguei para James imediatamente. Patrícia me contou o que você fez em Miami. Ele ficou quieto por um momento. O cliente estava chateado com as atribuições de quarto para a equipe executiva deles. Era uma solução simples, mas precisava de alguém que entendesse nossa história com eles. Eu estava lá, então resolvi. Você poderia ter feito alarde, provado seu valor para o conselho. Eu não preciso mais provar nada, ele disse. Eu só queria ajudar. Foi quando eu soube que ele estava falando sério no bar.
Nos meses seguintes, James se tornou genuinamente útil. Ele identificava problemas antes que virassem crises, mentorava funcionários mais jovens, usava suas conexões na indústria para beneficiar a empresa em vez do ego. Patrícia me ligou depois de uma revisão trimestral. Eu odeio admitir isso, mas James é realmente bom no trabalho dele quando não está tentando ser a estrela de cada show. O non-profit da Sarah conseguiu uma grande verba governamental, triplicando o orçamento. A fundação que eu criei igualou, e de repente ela estava gerenciando uma operação multimilionária. Ela contratou uma equipe de 12 pessoas, abriu 2 novas unidades, ajudou mais de 3.000 famílias em um único ano. Ver ela prosperar no trabalho que ela realmente se importava valia mais do que qualquer retorno financeiro que eu já tinha gerado. Charlotte apareceu na nossa casa uma noite sem avisar. Eu deixei Daniel, ela disse, não porque ele me deixou primeiro, mas porque ele estava certo. Eu fui superficial e julgador a vida toda. Estou em terapia agora, tentando descobrir quem eu sou sem a performance da família. Sarah abraçou a irmã, e eu vi anos de tensão competitiva finalmente se quebrando. Robert começou um programa de mentoria para jovens empreendedores de origens desfavorecidas, usando conexões que construiu durante décadas para realmente ajudar pessoas em vez de só fazer networking. Margaret direcionou suas habilidades organizacionais para o non-profit da Sarah, provando ser surpreendentemente eficaz em captação de recursos quando não estava fazendo por status social. Os jantares em família na nossa casa viraram tradição mensal. Sem fingimento, sem performance, só 7 pessoas que aprenderam lições difíceis sobre o que realmente importava. James trouxe a nova namorada uma vez, uma professora que ele conheceu numa cafeteria e que não fazia ideia de quem era a família Carter. Ela é perfeita, Sarah sussurrou para mim. Ela gosta dele por ele. Um ano depois do envelope aparecer naquela mesa de jantar, os hotéis James Carter anunciaram lucros recordes. Patrícia Reis foi nomeada executiva de hotelaria do ano. James me mandou mensagem naquela noite. Obrigado por salvar minha empresa tirando ela de mim. Eu precisei perder tudo para descobrir o que realmente importava. Eu não respondi imediatamente. Deixei ele ficar com aquela realização, deixar ela afundar direito. Depois respondi, você não perdeu tudo. Você perdeu o controle. Existe diferença. O que você faz com essa diferença depende de você. No próximo jantar em família, James chegou cedo. Ele ajudou a pôr a mesa sem ser pedido. Conversou com Sarah sobre o trabalho dela com interesse genuíno. Me perguntou sobre estratégias de investimento como estudante em vez de defender o ego. Margaret observava o filho com lágrimas nos olhos. Nunca pensei que veria ele assim. Ela me disse baixinho. Humilde, feliz, humano. As pessoas podem mudar, eu disse. Mas só se quiserem muito. Você sempre acreditou nisso? Ela perguntou. Não, eu admiti. Sua família me ensinou a acreditar. Vocês provaram que enfrentar consequências pode levar ao crescimento em vez de só ressentimento. 18 meses depois da revelação, a Forbes publicou um perfil sobre investidores anônimos remodelando indústrias nas sombras. Eles mencionaram a Summit Capital Holdings e seu misterioso dono que transformava ativos de Stresser em posições bilionárias. O artigo especulava sobre identidade, motivos, estratégia. Eles acertaram a maior parte errado. Sarah leu durante o café da manhã. Você vai corrigir? Por quê? Eu perguntei. Deixa eles especularem. O trabalho importa mais que o reconhecimento. Ela sorriu. Há 4 anos, minha família teria matado por esse tipo de atenção da imprensa. Agora você está ativamente evitando. Porque eu aprendi algo que sua família me ensinou. Eu disse, as pessoas mais barulhentas em qualquer sala geralmente estão compensando alguma coisa. As mais quietas costumam ser as mais perigosas. James ligou naquela tarde. Você viu a matéria da Forbes? Vi, eu disse. Parabéns por não ser mencionado. Ele riu, de verdade. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Eu passei 20 anos correndo atrás de manchetes. Agora estou só tentando fazer um bom trabalho. Patrícia me disse que você está liderando a expansão para o mercado europeu, eu disse. Como está indo? Assustador, ele admitiu. Mas de um jeito bom. Estou aprendendo em vez de fingir que já sei tudo. O non-profit da Sarah ganhou um prêmio nacional de impacto comunitário. Na cerimônia, ela deu um discurso que fez a plateia ficar de pé. Ela falou sobre medir sucesso pelas vidas mudadas em vez de dólares acumulados. Sobre encontrar propósito além do lucro. Depois, uma repórter perguntou se o marido dela era o misterioso investidor da Summit Capital sobre quem todo mundo estava falando. Sarah sorriu. Meu marido é um homem que ensinou minha família que riqueza verdadeira é caráter, não contas bancárias. Todo o resto é só detalhe. Robert se aposentou da consultoria dele e passou o tempo mentorando no non-profit da Sarah. Ele revisava planos de negócio para os participantes, ajudava eles a entender projeções financeiras, dava conselhos que realmente ajudavam em vez de intimidar. Uma tarde, ele me disse que era o trabalho mais significativo que já fez. 40 anos construindo fortunas de outras pessoas, ele disse. Agora estou ajudando pessoas a construírem suas vidas. Eu deveria ter feito isso décadas atrás. Margaret organizou um gala de arrecadação para o non-profit da Sarah que levantou 2 milhões.
O evento foi um sucesso absoluto e lotado, elegante na medida certa, sem ostentação desnecessária. Pela primeira vez em décadas, Margaret usou suas habilidades organizacionais não para impressionar a alta sociedade, mas para realmente fazer diferença. Quando o cheque foi anunciado no palco, Sarah subiu, abraçou a mãe e sussurrou algo no ouvido dela que fez Margaret chorar de um jeito que ninguém na família jamais tinha visto, em lágrimas de orgulho genuíno, não de controle. 2 anos depois daquela noite do envelope, a vida tinha se assentado em um novo normal, mais tranquilo, mais honesto, mais humano. Os hotéis James Carter continuavam crescendo sob a liderança de Patrícia Reis. A empresa abriu 14 novas propriedades em 3 continentes, o valor de mercado ultrapassou os 6 bilhões de dólares e a reputação da rede como uma das mais bem geridas do setor era inquestionável. James continuava no cargo de consultor sênior, mas agora era respeitado de verdade, não pelo sobrenome, mas pelo trabalho que fazia nos bastidores. Ele tinha aprendido a ser útil sem precisar ser o centro das atenções. Sarah dirigia o maior non-profit de treinamento profissional e recolocação no estado de Illinois. A organização agora atendia mais de 8 mil famílias por ano, tinha filiais em 4 cidades e um modelo que estava sendo copiado em outros estados. Ela ainda recusava doações diretas minhas para manter a sensação de conquista, mas aceitava o mate em 1h01 que permitia crescer sem perder a essência. Ela ganhou o prêmio de empreendedora social do ano do estado e, no discurso de aceitação, dedicou tudo à família que aprendeu a amar de verdade, mesmo quando não era conveniente. Florence, a Charlotte, terminou a terapia, reconstruiu a vida e começou a trabalhar como coordenadora de voluntários no non-profit da irmã. Ela nunca mais voltou com Daniel, e disse que não sentia falta. Pela primeira vez, estava construindo uma vida que era só dela, sem precisar se encaixar no molde da família. Ela e Sarah viraram melhores amigas de verdade, do tipo que contam tudo uma para a outra sem medo de julgamento. Robert se tornou uma figura quase lendária entre os jovens empreendedores que passavam pelo programa de mentoria do non-profit. Ele contava histórias de como errou feio durante 40 anos e como aprendeu mais nos últimos 2 anos do que em toda a carreira anterior. Muitos jovens diziam que ele era o mentor mais honesto que já tiveram. Margaret e Robert moravam na mesma casa grande de sempre, mas agora ela parecia mais um lar e menos um palco. Eles jantavam na nossa casa todo o primeiro domingo do mês, sem dress code, sem empregados, só comida caseira e conversa de verdade. Às vezes James trazia a namorada, a que já tinha virado noiva, e ela se enturmava como se sempre tivesse feito parte. Ela era professora de ensino fundamental e, aos olhos da família, a pessoa mais normal que já tinha entrado na vida deles, e eles adoravam isso. Eu continuei sendo o mesmo, em mesma casa confortável, mesmo carro que funciona perfeitamente, mesmas roupas discretas. A diferença é que agora ninguém questionava mais. Eles sabiam. E, mais importante, tinham aprendido que o fato de eu poder comprar o prédio inteiro onde moravam não mudava o fato de que eu preferia o sofá velho da sala de estar. Em uma das nossas últimas conversas antes do Natal de 2025, sentados na varanda de casa tomando café enquanto nevava levemente em Chicago, James olhou para mim e disse: "Eu passei a vida inteira achando que o sucesso era ser o maior, o mais visível, o que tinha mais coisas. Hoje eu olho para trás e vejo que o maior presente que você me deu não foi o dinheiro que salvou a empresa. Foi a chance de aprender quem eu era sem todo o teatro." Eu só sorri e respondi: "E eu aprendi que às vezes a melhor maneira de amar alguém é deixar ele te ver do jeito que você realmente é, mesmo que isso signifique esperar anos até que ele consiga enxergar." Sarah apareceu na porta, enrolada num cobertor, com 2 canecas quentes na mão. "Vocês 2 vão ficar aí filosofando até congelar?" Ela brincou. "O jantar está quase pronto. E o resto da família já está chegando." Nós entramos. A casa estava cheia de vozes, risadas, cheiro de comida caseira. Ninguém estava tentando impressionar ninguém. Ninguém estava medindo valor por nada além do que estava ali, em pessoas que, apesar de tudo, escolheram se reconstruir juntas. O envelope tinha desaparecido há muito tempo. Mas a verdade que ele trouxe permaneceu. E, pela primeira vez em gerações, a família Carter sabia exatamente o que era riqueza de verdade. Fim.